Vamos com a arte, então, das escalações do jogo da semana passada. Por que isso? Olha ele aqui, gente, arrasa, né? Eu acho, ele estava super bem no jogo de domingo, né? Hoje. Vamos ver o que pode mudar nas equipes em relação a esse jogo, ou o que os nossos comentaristas, o Leandro, podem pensar que pode mudar. Vamos lá, então. O Flamengo jogou de Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, é o time que começou, tá? Vinha, Alan, Everton, Araújo, Matheus, Léo Araújo, tem dois Araújo? Luiz Araújo. Luiz Araújo. Plata e Pedro. Não tinha o Arrascaeta, a gente achou que o Plata ia ser poupado, mas não foi nada e tal. E o Atlético jogou de Everson, Saravia, Lianco, Alonso, Alan Franco e Gabriel Menino, Igor Gomes, Scarpa e Coelho, Rony e Hulk de Mara. E aí, Lélio Gustavo, muda o Atlético, muda o Flamengo, o que você acha? Antes que o Leandro traga o que pode acontecer realmente. Não, bom, eu não sei se você vai falar do Flamengo, mas o Flamengo já tem duas baixas, né? Isso. Do time titular aí, apenas uma delas que é o Luiz Araújo. Então vou antecipar, depois você fala o outro jogador que tá fora. Perfeito. E o Matheus Gonçalves, pra falar a verdade, eu não sei se ele vai ser titular aqui também, não. Tá. Então, eu acho que... Tem duas mudanças, pelo menos. Duas mudanças. Uma delas pode ser a entrada do Samuel Lino aí. E Arrascaeta? o outro pode ser o Arrascaeta iniciando a partida. Samuel Lino entrou e aí muito ele bem. faria o meio de campo com o Alan, talvez, Everton Araújo e o Arrascaeta. E aí, mais à frente, pode ser o Lino com o Plata e o Pedro. Pode ser isso aí. O que você acha, Dani, do Flamengo? O Samuel Lino entrou muito bem no jogo, viu? Na né? reta final do jogo ali, arrumou uma Foi elogiado, confusão né? pelo lado esquerdo ali. Aí ontem o Voloche falou que ele não jogou nada contra o Ceará. Foi. Não, contra o Ceará. Ceará. Contra o Ceará? Eu acho que mais ou menos é o time, né? Não tem o Pedro, inclusive, no jogo contra o Galo, na semana passada, o Pedro foi figura decorativa, né? Foi, né? Praticamente não tocou na bola, porque o Atlético também segurou o meio de campo ali, não deixou a bola. O Pedro é um jogador que precisa de alguém municiá-lo, né? Ele não vem aqui buscar a bola, ele é um ótimo jogador, mas ele precisa de alguém lá. Com o Arrascaeta entrando, se o Arrascaeta entrar, né? Eu acho que aí o Pedro se torna mais efetivo, inclusive, né? Mas eu acho que não vai mudar muito desse time, não. Uma peça ou outra aí, porque o time base é esse aí, né? Então diga, o que pode mudar, Leandro Colombo? Primeira informação de Mara, não vai jogar o Luiz Araújo, foi preservado nessa rotação que faz o Felipe Luiz em função da sequência de jogos que tem o Flamengo, do planejamento do departamento médico, assim como não vai jogar o Bruno Henrique, então é outro desfalque confirmado. Para além desses, Nico de la Cruz, Eric Pulgar, Danilo são jogadores que ainda continuam fora, esses já mais esperados em função de lesões, né, que já tem mais sérias, enfim, continuam tratando. Eu para ir, não vou dizer discordar dos colegas, mas eu acrescentaria aí, a torcida do Flamengo, a gente acompanha, falou isso bastante nas redes sociais, nós temos muitos flamenguistas na redação, viu, Dimara? Então, assim, tem aquele papo de corredor também, o Jorginho tá relacionado, é um jogador que fez falta nesse meio campo também, então para conseguir conduzir essa bola do meio pro ataque, também apostaria no Ítalo brasileiro aí, de repente, no time titular. Claro que é um jogador de uma idade mais avançada, o Felipe Luiz já ressaltou que ele está em processo de adaptação, chegou recentemente, mas eu não sei não, acho que o Jorginho também poderia pintar nesse time aí. E o Aí só Arrascaeta? se for no lugar do Alan ou do Everton Araújo, né? Eu acho que no lugar do Everton Araújo e no Matheus Gonçalves, eu acho Arrascaeta, viu, Lélio? Não, também. O que muda, então? Vamos lá. Qual é o tipo de jogo que o Atlético fez? A gente tá analisando o Flamengo primeiro, tá, gente? Tipo de jogo que o Atlético fez diante desse Flamengo que a gente colocou aqui, com a entrada do Arrascaeta e do Jorginho. Eu acho o Jorginho super jogador. O Arrascaeta, então, nem se fala. O que muda, Daniel Seabra? Muda a qualidade extrema Muito, do meio né? de campo, né? Aí, por mais que o Atlético vai tentar bagunçar o meio de campo ali, para não deixar esses jogadores tocarem muito na bola, né? E seria o ideal, né? O Arrascaeta, se você deixar o Arrascaeta pensar, ele vai lá para dentro do gol com a bola. Acabou. Agora, também seria, desculpa, tá, Seabra, seria controverso
escalar esses 2 jogadores com o discurso de que a Copa do Brasil não é prioridade. 2 titulares absolutos. Mas, por exemplo, o Arrascaeta foi preservado no jogo de ida, né? Foi. Todo mundo esperava que ele seria, assim, um titular, né? Porque é o cara do meio de campo, o próprio Jorginho também. Seria controverso, né? Enfim, eu acho que essa coisa de prioridade, não é prioridade, não sei o quê. Depende, né? Acho que os clubes vão avaliando também na hora, né? Depende do resultado também, né? Depende do resultado. O Flamengo tem um elenco que é um negócio de maluco. A gente viu na reta final do jogo passado lá no Rio de Janeiro. Inclusive, viu, Dimara, tá pintando pro torcedor a poderosíssima lista de relacionados do Flamengo. Os caras começaram a entrar ali, você fala, pô, vem Emerson Royal, vem Samuel Lino, vem Saúl, todo mundo entrando. Que isso, rapaz? E Arrascaeta não está relacionado. Tá, de Arrascaeta. É porque lá eles colocam de Arrascaeta. Aqui a gente falava só Arrascaeta. Emerson Royal, Cebolinha também. Jorginho, tá. O Flamengo vem com o time, com todo mundo, né? Todo mundo. Um ou outro aí vai ser preservado, né? Como o Colombo falou. Mas os caras todos estão aí, ó. Estão todos, Lélio Gustavo. Não tem o Luiz Araújo, que é titular, e o Bruno Henrique, claro. que é um dos capitães do Flamengo e jogadores que estão lesionados. E por isso não vão vir para Belo Horizonte. Então, tá aí o Flamengo com o que tem de melhor e sem contar ainda com o novo Francescoli do River Plate, né? O Carrascal. Isso, né? exatamente. Tá aqui, não. Tá no bid, isso, tá até no bid, mas não mas é não opção. pode. Ele não exato. estava inscrito desde a primeira partida, aí não pode. Esse Carrascal pode até jogar aí e queimar minha língua, mas eu acho que ele não vai jogar nada não, viu? Eu também acho que não. E você conhece ele muito melhor do que eu. Mas de qualquer maneira, você vê aí que é um super elenco, sem dúvida alguma, então o Felipe Luiz tem como montar a sua equipe do jeito que ele imaginar aí, com 3 zagueiros, com 4 no meio de campo, com 3 no meio de campo, 2 no meio de campo, 4 no ataque. Socorro. Opções aí não faltam, e até mesmo pela versatilidade de alguns jogadores. Então, por isso que eu repito, jogo complicadíssimo, a gente não precisa falar, né? Nada decidido e muito respeito, porque realmente é o melhor elenco que tem no futebol brasileiro, disparadamente. Você quer um cara que é um exemplo da fortaleza desse Flamengo? Ninguém tá lembrando aqui, seria, por exemplo, uma opção que ajudaria o Atlético. Não tô falando que seria titular, não tô falando que chegaria e jogaria, mas ajudaria. Nós nem cogitamos aqui. O Michael. O Michael. É verdade. Nem se falou, mas ele tá contundido. Sim, mas eu tô falando que a gente nem lembrou dele, né, Lélio? Nem lembrou, entre aspas. Falando de vários jogadores. E não falamos dele. Não falamos porque a fase dele é ruim, inclusive pode ser que ele seja negociado aí a qualquer momento. Isso. O pessoal lá não anda muito satisfeito com ele, não. É porque tem pouca opção pro ataque também, por isso. Aqui coloca a escalação do Atlético aqui de novo, Atlético Flamengo, pra gente analisar o Atlético, o que pode mudar nesse Atlético aí. Começando por você, Lélio Gustavo, depois as informações, mas obviamente tem o Arana aí, né, à disposição. O Atlético ainda não soltou a lista, né? Não solta, jogos em casa. Esqueci. Então tá aí o time, o que é que pode mudar, Lélio? Aí o Saravia, tem alguma informação ou não? O Saravia, ele foi... Aí eu preciso consultar o departamento médico, né? Sim. Ele foi apenas preservado, viu, Lélio? Então ele vai pro jogo. Pelo menos foi o que eles informaram no jogo. Exato. Só preservado. Então, preservado, não sofreu lesão, preservado, enfim, deve ir pro jogo sim. Então, sendo assim... Você começa com a Arana? Não. Pode começar com esse time aí mesmo. Tá. Pode ser. Eu fecharia com esse time. Eu trocaria. E o Alexandre? Eu trocaria. Alexandro? Alexander. Vai. O Alexander? Isso. Não sei. Vai depender muito ali. Eu gostei dessa escalação, tendo o Gabriel Menino indo mais pela direita, com o Scarpa fechando pela lateral, o Igor Gomes dando um ganho ao meio de campo, mas realmente ele pode pensar no próprio Arana, pode pensar no Scarpa no meio, como pode pensar também no Alexander e tirar um dos 3 atacantes. Aliás, 3 não, né? Porque o Hulk jamais.
Ou ele tira o Coelho ou ele tira o Rony. E hoje um candidato muito forte a sair seria até o Rony. Sim. Né? Mas eu não abriria a mão do Rony jamais pela disposição e garra dele. Então fica difícil você mudar um time que jogou muito bem lá no Maracanã. Aí a surpresa tem que ser tática, né, Daniel? O que você mudaria? Olha, a gente até falava sobre isso ontem, né? Colocou mesa 13. Eu acho assim, se o Arana tá liberado, ok, à disposição, pra mim ele volta. Você começa com ele. Eu começaria. Tá. Mas eu acho que o Cuca não vai fazer isso. O Cuca é meio conservador. Acho que o Cuca vai mais ou menos sair mesmo. Não vai sair muito disso aí, não. Agora, eu começaria com o Guilherme Arana na esquerda, e aí vai mexer no meio de campo. Alguém vai ter que sair ali, ou o Menino ou o Igor Gomes. O Alan Franco, acho que não. E o Alexander também ganhando uma vaga. Agora o Scarpa, Coelho, Rony, Hulk, aí eu não mexo. E você, Colombo, você falou que mudaria. O que você muda? Eu não acho que o Cuca também vá fazer, mas eu colocaria o Igor Gomes um pouquinho mais para a direita e para mim, Dimara, Alexander no Menino, para mim esse veio para ser titular. O Menino, reconheço o no lugar do Gabriel Menino. Exato, Tá. o esforço que ele teve, correu a beça no Maracanã, foi muito importante para auxiliar o Saravia por ali, mas você também tem um Rony pela direita que pode ser muito voluntarioso e é voluntarioso, não mexeria no ataque porque são válvulas de escapes importantes para o contra-ataque. Mas pra mim, Alexander chega, farda, veste assim que é titular. E o Alexander, no jogo de domingo, né, que a gente fez, ele teve uma movimentação muito grande, se deu muito bem com o Igor Gomes, a gente tem que dizer isso. E com né? Scarpa também com na ala. Scarpa também, da forma como o Scarpa jogou, né? E teve uma vitalidade incrível. Não sei fisicamente o que pode acontecer, ou como é que ele ficou depois do jogo, enfim. E pode ser um fato novo. Né? Vocês vão tirar quem? É o Menino? Isso, eu tiraria. Tá. Agora, e tem outra também, né, Léo? Independentemente do que acontecer, há quanto tempo que a gente não fala no Atlético aqui com boas opções? Nossa, é verdade. Bem lembrado. Naquela bagunça de STJD, o Dudu pode jogar amanhã, né? Isso, pode jogar. É outro reforço, tá? O Dudu pode jogar, tá no banco. O Dudu tá aí. Isso. O Alexander tá aí, pode jogar. O próprio Bernard, que tô esperando ele. O Biel também tá. Biel. Tá Isso. muito bem. Bernard. Bernard, eu fiz assim pra ele, aqui, ó. A toalha aqui, ó. Lá tá vem, vendo? ó. Olha lá, ó. Eu já Joguei a Descartou. toalha pra ele. Domingo eu joguei também, Lélio, com dor Ah, no não coração, dá. né? É, Mas não dá, olha, não dá, gente. Ele erra tudo quando ele entra. Com todo respeito que a gente tem ao jogador, a gente queria muito que fosse diferente, né? Até pela história que ele tem com o Atlético, né? A formação dele, a Libertadores e tudo mais, mas infelizmente não dá, né? Acho que o Atlético- Lembra aqueles caciques lá no Zorra Total? Passinho pra frente, passinho pra trás. Paulo O Silva. Bernard é só passinho pro lado. E a bola que era pra ele encarar o camarada, driblar, entrar na Ficou grande com medo. área, ele ficou É. com medo. Então. Incrível sabe, isso, né? Não Acho que tá na dá. hora do Atlético buscar uma alternativa pro Bernard aí. Já tem, é o Dudu. Não, tô dizendo pra ele sair, pra ele não pressionar. não, sim, Alternativa Agora ele pra já ele. jogou, né, no Campeonato Brasileiro, acho que pra esse ano pouco provável, mas já que daqui a pouco, nós estamos em agosto, daqui a pouco o ano já começa a se A encaminhar. janela ainda está aberta. Mas Ele tem número de jogos, ah? Não, pra Já. janela, pra fora. Pra Pra fora. fora, mas no É. Campeonato Brasileiro não, né? de qualquer maneira, tomara que se ele entrar amanhã, ele calhe a minha boca aí, como ele já fez outras vezes. É. Vou ficar muito feliz. Olha, ali o outro é o Júnior Santos, né? Nós até falamos É, ontem. mas o Júnior Santos, eu acho que ainda o Cuca continua utilizando ele de forma equivocada. Você Pra acha? mim, ele é ponta direita e é o que ele sabe fazer. É pegar a bola, correr pela direita, às vezes trazer pra dentro e chutar pro gol. E o Lélio... Não e o acho, Lélio- isso que é só uma fácil. coisa. No primeiro jogo lá, o jogo de ida, vocês não acham que ele foi importante, não? Claro que Naquela foi. velocidade dele, Sim. puxando ali, tirando a bola de trás. Eu achei que ele Ali todo foi mundo um acerto, importante, né? Ali, da forma Mas como, a entrada dele desafogou um pouco lá atrás, como o né? Atlético, a forma como o Atlético estava jogando, todo mundo ali fez o seu papel. A gente até falava do Scarpa, pô, o Scarpa foi sacrificado naquele jogo, porque ele praticamente só defendeu. Ele quase que não passou do meio de campo. Então eu falei, pô, o Scarpa tá sumido no jogo, não, mas a parte defensiva tá ok. Ele não é o Scarpa que a gente tá, Sim. né? Que gostaria de ver, sei lá. Mas é um esquema do Cuca. Então é a forma Mas de jogar. domingo ele foi muito bem. Agora, domingo ele foi melhor em campo. Muito bem. E aí vem o Júnior Santos. A gente falava ontem, pô, você tem hoje pra colocar em campo o Júnior Santos ou o Biel? Por incrível que pareça, o Biel. Acabou de chegar e mostrou muito Você mais. prefere? Só que o Lélio tem um bom argumento em relação a isso. Sabe qual que é a diferença do Júnior Santos pro Bernard?
É que o Júnior Santos pelo menos já produziu 2 gols e 2 assistências. Sim, Pelo menos isso. Então o Bernard nada. Até agora nada, né? Nada. Um gol no Campeonato Mineiro contra o América. Salvo engano, só foi a única participação dele.